Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson morava em um subúrbio tranquilo de Chicago. Aos 32 anos, trabalhava no centro comunitário local, ajudando jovens a encontrar atividades significativas e apoiando famílias em dificuldades. Apesar dos desafios da vida, ele acreditava firmemente que um pequeno gesto poderia mudar o curso de um dia, ou até mesmo de uma vida inteira. Numa manhã ensolarada, ao voltar do mercado, viu uma mulher parada à beira da estrada com uma expressão de pânico. O carro dela estava parado no acostamento e o pneu traseiro direito estava completamente furado. Elizabeth Carter, também na casa dos 30 anos, tentava sem sucesso trocá-lo. Suas mãos tremiam e a frustração era evidente em seu rosto. Sem hesitar, Marcus estacionou o carro e foi até lá. Deixe-me ajudá-lo, disse ele com um sorriso tranquilizador. Em poucos minutos, o pneu foi trocado. A gratidão nos olhos de Elizabeth era palpável. Antes de sair, ela entregou a Marcus um cartão de visita. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Marcus sorriu, pensando que era apenas um pequeno gesto em uma vida já agitada. Mal sabia ele que esse simples ato desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida muito além do que ele poderia imaginar. Poucos dias depois de ajudar Elizabeth, Marcus estava aproveitando uma tarde tranquila em casa. Ele tinha acabado de guardar algumas compras quando um barulho estranho chamou sua atenção. Em frente à sua casa, um SUV preto estava estacionado, com o motor desligado e os vidros escuros. Marcus sentiu um leve arrepio. Esse tipo de veículo não era comum em sua vizinhança, e ele teve a estranha sensação de estar sendo observado. A quietude do SUV contrastava com o trânsito normal da rua. Curioso, mas cauteloso, Marcus saiu para a porta. A janela do motorista abriu lentamente. Elizabeth apareceu sorrindo, mas calma. Ao lado dela, estava um homem elegante, de terno escuro, que exalava uma autoridade natural. Marcus nunca o conhecera antes, mas imediatamente sentiu que se tratava de alguém importante. Marcus, não esquecemos o que você fez por mim, disse Elizabeth com sinceridade. O homem ao lado dela acrescentou, com a voz grave e calma, queremos agradecer. E oferecer algo que pode mudar sua vida. Marcus permaneceu em silêncio por um momento, surpreso e intrigado. O SUV preto, que inicialmente parecerá ameaçador, era agora o símbolo de uma oportunidade inesperada. Seu gesto altruísta atraira a atenção de pessoas que ele jamais imaginaria. Marcus olhou para Elizabeth e para o homem elegante, com o coração batendo um pouco mais rápido. O homem se dirigiu a ele com um sorriso caloroso. Marcus, meu nome é Thomas Carter. Minha esposa me contou como você a ajudou outro dia. Seu gesto nos tocou profundamente. Elizabeth acrescentou, sabemos que você já está ajudando sua comunidade, mas gostaríamos de lhe oferecer uma chance de causar um impacto ainda maior. Confuso, Marcus franziu a testa. O que você quer dizer? Thomas explicou calmamente, estamos lançando um projeto filantrópico para apoiar jovens e famílias neste bairro. Queremos que você seja nosso coordenador local. Com sua experiência e integridade, você poderá ajudar a transformar a vida de dezenas, talvez centenas de pessoas. Marcus permaneceu em silêncio, sem fôlego. Nunca imaginara que seu simples ato de gentileza teria tamanha repercussão. A ideia de trabalhar com pessoas influentes e ter recursos para realmente ajudar sua comunidade o fascinava, mas o medo e a dúvida o assaltavam. Ele realmente conseguiria assumir tamanha responsabilidade? Elizabeth colocou a mão reconfortante em seu braço. Marcus, isso não é um teste. É uma oportunidade. Acreditamos em você. Marcus respirou fundo. Percebeu que cada pequena coisa ajuda, e que às vezes uma simples ação pode abrir portas inesperadas. Lentamente, ele assentiu. Ok, eu quero tentar. Thomas sorriu. Perfeito. Estamos ansiosos para trabalhar com você. O SUV preto, que parecia misterioso e intimidador minutos antes, agora simbolizava o início de uma nova aventura para Marcus. Uma que mudaria sua vida e a de sua comunidade para sempre. No dia seguinte, Marcus foi ao escritório de Thomas e Elizabeth. O prédio era moderno, iluminado e eficiente. Mapas, plantas e gráficos cobriam as paredes, mostrando o escopo do projeto filantrópico. Marcus sentia entusiasmo e nervosismo ao mesmo tempo. Finalmente conseguiria transformar sua paixão pelo serviço comunitário em ações concretas em larga escala. Elizabeth o recebeu calorosamente. Queremos que você comece visitando as escolas e centros juvenis do bairro. Ouça as necessidades deles, entenda as dificuldades deles. Marcus tomou nota, determinado a fazer um bom trabalho.
Suas primeiras visitas rapidamente revelaram a realidade do bairro: jovens abandonados à própria sorte, famílias sobrecarregadas com as despesas e infraestrutura escolar inadequada. Cada encontro reforçava sua convicção de que havia tomado a decisão certa. No entanto, ele também enfrentou a desconfiança de alguns moradores. Alguns achavam que o projeto financiado por ricos era apenas um chamariz. Uma mãe lhe disse: "Já vimos projetos como este desaparecerem depois de alguns meses. Por que vocês seriam diferentes?" Marcos respondeu franca e sinceramente: "Não estou aqui para fingir. Estou aqui para ajudar e farei tudo o que puder para que isso dê certo." No final do dia, enquanto caminhava para casa, Marcos sentia-se exausto, mas motivado. Cada sorriso de um jovem, cada agradecimento de um pai, lhe dava energia para continuar. Ele entendia que aquela aventura não seria fácil, mas valeria cada esforço. Essa primeira imersão no projeto o fez perceber que seu pequeno gesto por Elizabeth havia aberto a porta para uma verdadeira missão de vida. Marcos estava pronto para encarar o desafio, custasse o que custasse. Nas semanas seguintes, Marcos se dedicou ao projeto. Organizou workshops para jovens, distribuiu recursos para famílias e coordenou voluntários com uma energia inesgotável. Tudo parecia estar progredindo, mas logo ele encontrou os primeiros obstáculos. Alguns moradores permaneceram cautelosos, recusando-se a se envolver ou duvidando da sinceridade do projeto. Marcos entendia que a confiança não era conquistada instantaneamente. "Sei que parece bom demais para ser verdade", disse ele aos que o questionavam, "mas estou aqui por vocês, não pela publicidade." Ao mesmo tempo, alguns membros da equipe de Carter expressaram inveja por seu papel, criticaram suas decisões, questionaram sua abordagem e, às vezes, tentaram sabotar suas iniciativas. Marcos, embora frustrado, optou por manter a calma e a diplomacia. Ele sabia que ceder à raiva só atrasaria o projeto e diminuiria sua credibilidade perante a comunidade. Certa tarde, enquanto visitava um centro juvenil, ocorreu um incidente. Adolescentes protestando questionaram sua autoridade e alguns voluntários reclamaram que ele era muito rigoroso. Marcos respirou fundo e calmamente se dirigiu ao grupo: "Estou aqui para ajudar vocês. Entendo suas frustrações, mas precisamos trabalhar juntos para criar algo duradouro." Naquele dia, ele aprendeu uma lição valiosa: liderar um projeto comunitário não significava apenas organizar e planejar, mas também ouvir, tranquilizar e inspirar confiança. Os obstáculos eram inúmeros, mas cada um representava uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao voltar para casa exausto, mas determinado, Marcos refletiu que essas dificuldades não eram obstáculos, mas testes. Para que o projeto desse certo, ele precisava estar preparado para enfrentar cada desafio com paciência e integridade. Após várias semanas de trabalho árduo, os esforços de Marcos finalmente começaram a dar frutos. Jovens locais estavam participando ativamente das oficinas, famílias antes relutantes estavam começando a confiar no projeto e até mesmo alguns vizinhos céticos estavam se oferecendo para ajudar. Certa manhã, Marcos visitou a escola primária local. Os professores lhe contaram como algumas crianças, antes desinteressadas e desmotivadas, agora demonstravam verdadeiro entusiasmo por aprender e participar das atividades oferecidas. Os sorrisos nos rostos das crianças encheram Marcos de orgulho. Ele percebeu que cada pequeno gesto tinha um enorme impacto. Elizabeth e Thomas vieram parabenizá-lo pelos esforços. "Marcos, olha o que você conquistou em tão pouco tempo", disse Elizabeth, sorrindo. Thomas acrescentou: "Você fez mais do que ajudar, você inspirou." Mas com esse sucesso vieram novas responsabilidades. Marcos agora precisava gerenciar mais voluntários e planejar novas iniciativas para manter o ritmo. Ele percebeu que toda vitória trazia consigo seus desafios, e precisava permanecer vigilante e determinado. Certa tarde, enquanto organizava um torneio esportivo para crianças, um grupo de jovens da vizinhança, inicialmente receosos, veio espontaneamente ajudá-lo a montar os equipamentos. Marcos os observou e sentiu uma profunda satisfação. Aqueles adolescentes tinham começado a acreditar nele e no projeto. Este momento o lembrou do motivo pelo qual havia aceitado a missão. Não era pelo reconhecimento ou pelos Carters, mas pela comunidade. A cada sorriso, a cada palavra de gratidão, Marcos sabia que estava fazendo uma diferença tangível na vida de outras pessoas. À medida que o projeto crescia, Marcos percebeu que, apesar dos obstáculos, ele havia encontrado sua verdadeira vocação: ser um catalisador de mudanças positivas em seu bairro. Tudo parecia estar progredindo bem, mas o imprevisto colocou Marcos à prova.
Certa tarde, enquanto supervisionava uma oficina de arte para jovens, ocorreu um pequeno acidente. Uma criança escorregou na tinta fresca e cortou o joelho. Os pais correram preocupados e irritados, e alguns começaram a questionar a segurança e a gestão do projeto. Marcos sentiu a pressão aumentar. Sentia-se responsável, mesmo que o incidente tivesse sido puramente acidental. Elizabeth e Thomas chegaram rapidamente para ajudar Marcos. Elizabeth colocou a mão em seu ombro, confortando-o. Marcos, isso não é culpa sua. Foram acidentes. O que importa é como você reage agora. Thomas acrescentou, todo projeto encontra obstáculos. A maneira como você lida com esses momentos difíceis mostra seu verdadeiro caráter. Marcos respirou fundo e disse aos pais, entendo a preocupação de vocês. Revisaremos nossas medidas de segurança imediatamente e garantiremos que isso não aconteça novamente. A confiança de vocês é valiosa para nós e faremos de tudo para conquistá-la. Aquele dia foi um ponto de virada para Marcos. Ele percebeu que liderar um projeto ia muito além de organização e planejamento, também exigia manter a calma sob pressão, resolver problemas rapidamente e manter a confiança dos outros. No final do dia, enquanto caminhava para casa, Marcos sentiu uma grande lição interior. As provações fazem parte da jornada, e cada obstáculo é uma oportunidade para crescer e fortalecer a determinação. As semanas seguintes ao incidente com a criança foram reveladoras para Marcos. Graças à sua resposta calma e proativa, os moradores locais passaram a confiar mais nele. Os pais perceberam que ele levava a segurança e o bem-estar dos jovens a sério, e as crianças o admiravam por sua paciência e dedicação. Numa manhã de sábado, Marcos organizou um grande evento comunitário, um festival familiar com jogos, oficinas criativas e barracas educativas. Os moradores locais compareceram em peso. Aqueles que inicialmente estavam céticos trouxeram comida caseira, ajudaram a montar as barracas e incentivaram as crianças a participar. Elizabeth e Thomas observavam com admiração. Thomas sussurrou, Marcos, olha o que você construiu. Não é apenas um projeto, é um movimento. Durante o festival, vários pais vieram agradecê-lo individualmente. Uma mãe disse emocionada, Marcos, você deu esperança aos meus filhos. Eles finalmente se sentem valorizados e compreendidos. Marcos sentiu uma profunda satisfação. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso não estava em elogios ou títulos, mas na mudança tangível que ele poderia fazer na vida dos outros. Cada sorriso, cada palavra de gratidão fortalecia sua motivação. No final do dia, enquanto guardava o resto de seus equipamentos, Marcos se lembrou daquela manhã em que simplesmente ajudar Elizabeth a trocar o pneu percebeu que aquele gesto aparentemente inofensivo havia aberto as portas para aquela aventura incrível. O SUV preto, o pedido de casamento inesperado e todos os desafios que enfrentará eram agora passos em uma jornada muito maior do que ele. Esse reconhecimento emergente da comunidade fortaleceu sua determinação. Ele continuaria trabalhando para que todos os jovens e todas as famílias pudessem se beneficiar desse projeto e que o impacto positivo se espalhasse por todo o bairro. À medida que o projeto ganhava notoriedade e a comunidade começava a confiar nele, surgiu um grande desafio. Uma tempestade inesperada atingiu o bairro, causando inundações em diversas áreas e danificando o centro juvenil onde Marcos realizava a maioria das oficinas. Pais e voluntários estavam preocupados. Crianças choravam, assustadas com os danos e a incerteza. Marcos sentia a pressão aumentar. Tudo que ele havia construído parecia instantaneamente ameaçado. Mas ele sabia que aquele era o momento de mostrar sua verdadeira liderança. Ele correu para o local com a ajuda de Elizabeth e Thomas, mobilizando os moradores locais para proteger o centro e os equipamentos. Marcos rapidamente organizou equipes para limpar, consertar e restaurar as operações o mais rápido possível. Enquanto isso, alguns céticos viram o desastre como uma oportunidade para criticar o projeto. Um vizinho murmurou, estava tudo bom demais para durar. Mas Marcos, calmo e determinado, respondeu com convicção. Não é a tempestade que importa, mas o que fizermos a respeito. Juntos, superaremos isso. Graças à sua energia e perseverança, o centro foi parcialmente restaurado em poucos dias, e as atividades foram retomadas rapidamente. Os moradores, impressionados com sua capacidade de administrar a crise, passaram a considerá-lo não apenas um organizador, mas um verdadeiro pilar da comunidade. Este evento reforçou a convicção de Marcos de que todo desafio, mesmo inesperado, poderia ser transformado em uma oportunidade para demonstrar comprometimento e integridade. Ele percebeu que seu papel ia muito além de coordenar um projeto.
Ele estava se tornando uma verdadeira força motriz de resiliência e esperança para todo o bairro. Com o projeto firmemente estabelecido e os desafios superados, Marcos começou a ver resultados tangíveis de seus esforços. As crianças estavam mais motivadas na escola, os jovens participavam ativamente das atividades comunitárias e as famílias se ajudavam mutuamente como nunca antes. Os sorrisos e a gratidão dos moradores se tornaram uma recompensa diária. Elizabeth e Thomas realizaram uma cerimônia para reconhecer publicamente o comprometimento de Marcos. Diante de uma multidão reunida no centro comunitário, Thomas discursou: Marcos Johnson, com sua integridade, energia e dedicação, você transformou nosso bairro. Você provou que até mesmo um pequeno gesto pode desencadear uma mudança imensa. A multidão aplaudiu calorosamente. Algumas crianças correram até Marcos para agradecê-lo e beijá-lo no rosto, enquanto seus pais o parabenizavam emocionados. Marcos, emocionado, sentiu uma profunda satisfação. Havia conseguido tornar sua comunidade um lugar mais seguro e unido. Mas além do reconhecimento público, Marcos sabia que o mais importante era o impacto duradouro do seu trabalho. Os jovens que ele ajudou ganharam confiança em si mesmos e as famílias aprenderam a apoiar umas às outras. Ele entendia que sua missão não se limitava a ações imediatas, mas à inspiração e à criação de um legado duradouro. Sentado na varanda naquela noite, Marcos refletiu sobre o momento em que simplesmente ajudar Elizabeth a trocar o pneu percebeu que aquele gesto simples e natural desencadeara uma transformação muito maior do que ele jamais poderia imaginar. O SUV preto, o encontro inesperado e todos os obstáculos que ele havia superado eram agora passos em um caminho que ele escolhera seguir com coragem e determinação. Marcos finalmente entendeu a lição mais importante. Todo ato de gentileza, não importa quão pequeno, tem o poder de mudar vidas, às vezes de maneiras inimagináveis. Nos meses seguintes, o projeto de Marcos continuou a prosperar. Os jovens locais passaram a participar de workshops, aulas de mentoria e atividades esportivas regulares. As famílias se organizaram para apoiar seus filhos e uns aos outros. Toda a comunidade parecia respirar uma nova esperança. Certo dia, em um grande evento que celebrava as conquistas da juventude, Marcos foi convidado a discursar. Ele disse a uma multidão reunida: tudo começou com um simples gesto, um momento de gentileza. Nunca imaginei que isso me levaria até aqui, mas agora sei que cada ação conta. Todos nós temos o poder de mudar a vida dos outros. Elizabeth e Thomas, presentes na multidão, trocaram um olhar de cumplicidade e orgulho. O SUV preto, símbolo do encontro inesperado que dera início a tudo, estava estacionado discretamente no banco de trás, um lembrete silencioso de que às vezes, sorte e generosidade se unem na hora certa. Marcos percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele havia se tornado um líder respeitado, um modelo para os jovens e uma força transformadora em sua comunidade. Mas mais importante, ele entendeu que a verdadeira grandeza não reside na riqueza ou no poder, mas na capacidade de estender a mão e agir com gentileza. À medida que a noite se aproximava do fim, o riso das crianças e os aplausos das famílias enchiam o ar. Marcos sorriu, lembrando-se daquela manhã em que simplesmente ajudara Elizabeth a trocar o pneu. Um pequeno gesto, mas que criará um círculo virtuoso de gentileza e inspiração. Daquele dia em diante, Marcos Johnson tornou-se mais do que apenas um voluntário ou coordenador. Tornou-se um símbolo vivo do que a generosidade e o comprometimento sincero podem realizar. E para sua comunidade ele permanecerá para sempre o homem que transformou um simples gesto em um verdadeiro milagre.